Gente, já vou adiantar o seguinte: eu gosto bastante de falar, tenho um monte de conteúdo para compartilhar com vocês, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, mais objetiva para a gente chegar na conclusão final que eu quero aqui, que a gente entender qual é o nosso poder pessoal, né? Que está tudo dentro de nós, e quem sabe a gente poder tirar essa coisa de mulher guerreira e começar a falar que eu sou uma mulher poderosa, né? Uma mulher incrível e trocar um pouquinho esse nome, né? Que a gente veio de épocas de guerra há muitos e muitos anos. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar. Tá todo mundo vendo a tela? Como é que tá? Sim, Tá grande? Tá legal? sim, Dá para tá, ver? tá ótimo. Ótimo. Bom, então vamos lá. A nossa amiga Regina já me apresentou, então eu vou pular essa parte. Eu sou de Poços de Caldas, né? Para quem não sabe, tenho 39 anos, quase 40. Vou completar o ano que vem, mês que vem. E, enfim, e venho nessa jornada de autoconhecimento e me especializei realmente em mudança de subconsciente. 95% está no nosso subconsciente, então eu foquei em ferramentas que trabalhassem o subconsciente. E assim eu tenho minha forma de atendimento, né, a minha metodologia de atendimento, mas também desenvolvi alguns programas de autodesenvolvimento pessoal, como o Reaprendendo a Ser Leve, que a Regina comentou. E a palestra Onde Está Meu Feminino, ela é uma delícia, as pessoas adoram, então estou muito feliz de trazer esse tema aqui para vocês, principalmente nesse mês, né, que é especial nosso, é óbvio que todos os dias é o Dia da Mulher também, Dia dos Homens também, mas esse mês, né, a gente foca realmente em nós, né, e nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre o nosso feminino. Então, eu gostaria de convidar vocês para chegarem aqui, respirarem profundamente, porque a gente chega já pensando no que vai fazer depois, que horas que vai acabar, o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser a janta. Então, eu gostaria de convidar vocês para respirar um pouquinho, para estarmos presentes aqui agora e absorver essas informações que eu vou trazer de uma forma bem leve, bem tranquila, e a gente poder transformar alguma coisa dentro de nós hoje, se Deus quiser. Então vamos lá. Bom, do que se trata masculino e feminino. Eu tive muita dificuldade em entender esse tal de feminino e masculino, sabe? A princípio, quando falavam para mim, porque isso é feminino, isso é masculino, e eu não conseguia entender direito sobre isso. Eu sempre conto a história que eu fui numa amiga minha psicóloga e falei para ela, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí eu aconteci, e ela falou assim para mim, mas Aline, você estava muito no masculino. E eu falei para ela, mas eu estava de vestido e flor no cabelo. Como que eu estava nesse masculino? O que que é esse masculino? Então eu vou ensinar vocês como eu entendi essas energias e espero que fique claro para vocês aí. Masculino e feminino são duas energias psíquicas. O Jung já falava sobre isso, ele chama de ânimos e ânima, que são energias que tanto os homens quanto as mulheres têm. São características diferentes, mas que todos nós temos, e para nomear essas energias diferentes, essas características que têm essas duas energias, a gente deu o nome então de feminino e de masculino. Quando eu falo em masculino, nós recebemos a energia masculina dos nossos pais através do espermatozoide. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Ou tá travando? Sim, Dá para ver? não, Tá. tranquilo, Tá tá dando para dando. ver sim. Quando a gente observa o movimento do espermatozoide, qual que é o movimento dele? É um movimento de foco e objetividade. O espermatozoide ele sai do seu ambiente e explora um novo ambiente. Ele tem um objetivo muito bem definido. Ele tem uma determinação em que ele vai entrar no corpo da mulher e ele precisa chegar até o óvulo. E quando ele chegar até o óvulo, ele precisa fecundar esse óvulo. Imagina a rapidez que ele precisa ter, a força que ele precisa ter para passar por um caminho tão longo até chegar nesse espermatozoide. Então, essa é a energia masculina que a gente recebe através dos nossos pais, através do espermatozoide. E se a gente parar para pensar nas características do espermatozoide, a gente consegue chegar bem no que é a energia masculina. Quando eu pesquiso masculino,
É esse tipo de imagem que vem para mim. É esse tipo de vídeo, é esse tipo de foto, enfim. Se eu coloco lá masculino, é isso aqui que aparece para mim. Homens fazendo força, homens com esportes mais brutos, cara fechada, focado, e principalmente essa questão de força, de objetividade e de poder exercer realmente essa coisa da proteção. Isso é bem o masculino. Então, o masculino é essa energia yang, que é racionalidade, ação, estrutura, direção, disciplina, foco, lógica, determinação. É a energia do fazer, da conquista e da organização. Então, a energia masculina leva a gente a novos lugares. É essa energia de exploração, de explorar novos mundos, explorar novos lugares. Nós usamos muito energia masculina, por exemplo, nos nossos ambientes de trabalho. Porque lá a gente precisa de foco, determinação, objetividade, muitas vezes uma disputa ali de território. Então ali a gente usa muito essa energia masculina. E a energia feminina? A gente recebe ela através do óvulo da nossa mãe. E quando a gente olha para as características do óvulo, o que que a gente vê? Uma delicadeza de um óvulo que está ali no ambiente dele e que ele está esperando o espermatozoide vir até ele. O óvulo não vai até o espermatozoide, é o espermatozoide que vem até ele. O óvulo não penetra no espermatozoide, é o espermatozoide que penetra nele. O óvulo recebe esse masculino. Ele recebe essa energia de vida para ele poder gerar outra vida. O óvulo é a representação, por exemplo, da nossa criatividade, da nossa geração de vida. Nós temos o poder de gerar uma vida através do nosso útero. Então, o que está conectado com o feminino? Qual que é essa energia feminina? Quando eu pesquiso energia feminino, coloco feminino lá. Mulheres se cuidando, delicadeza, cuidado, o receber é feminino, a criatividade, a abundância, a delicadeza, o cuidado, a intuição, isso é feminino. Essa é a outra polaridade. Receptividade, acolhimento, sensibilidade, introspecção. A energia masculina é fora, é a gente buscar, é ir para fora, é ir para a luta. A energia feminina é para dentro, autoconhecimento, introspecção, intuição. Isso é energia feminina. Representa o fluxo natural da vida e a entrega ao momento presente. Então, quando nós estamos aqui estudando sobre o feminino, isso é muito feminino. Quando nós vamos num encontro em que a gente vê todos aqueles detalhes, flor, recepção, a música, porque a arte também é feminina. O feminino ele veio trazer a beleza para o mundo. Se o mundo fosse totalmente no lado masculino, seria um mundo cinza, quadrado, objetivo. Por quê? Porque os homens, por exemplo, vamos pensar antigamente. O homem ia para a selva caçar. Ele precisava ter um objetivo, foco. Ele precisa ir para a selva caçar um animal. Imagina se os homens tivessem esse olhar de detalhes, igual a mulher tem, o feminino tem. Ele ia chegar na natureza e falar: Nossa, que bonita essa flor. Olha aquela zebra, aquela tá mais listrada, aquela tá menos. E agora? Qual que eu vou querer? Homem precisa ter foco. É chegar na selva, caçar a zebra, a primeira que for, pega a zebra, leva embora para casa. Então seria um mundo muito reto e muito quadrado. E isso deixaria a gente louco. O feminino vem para trazer a beleza, para trazer a parte saudável, para trazer a calma, para trazer vida para o mundo. Então aí tem a flor, tem o riacho, tem o pôr do sol, tem a arte. Isso tudo é feminino. Tá claro até aqui? Se vocês forem tendo dúvidas ou alguma coisa assim, podem ir falando, levando aqui no chat, tá? Que eu vou conversando com vocês. Ok? Podemos seguir? Pode. Então vamos lá. O que que aconteceu então com a história das mulheres? Bem resumidamente, tá? Não vou pegar fatos históricos
certinho, datas, nada disso, tá bom? A gente vai só estudar mais ou menos aqui. Muito antigamente, lá atrás, tinha o tal das feiticeiras, que o pessoal falava. Quem eram essas feiticeiras? De onde vieram essas feiticeiras? Eram mulheres que sabiam do seu poder pessoal, mulheres conectadas com a natureza, mulheres que conheciam o seu próprio ciclo, mulheres que se conheciam em profundidade, tinham conexão com a lua, com seus ciclos, com a natureza, com as medicinas naturais. Quanto mais essa mulher era conectada com ela mesma e sabia dos seus sentimentos, dos seus ciclos, das suas particularidades, mais intuição ela desenvolvia. E quanto mais você se conecta com a sua intuição, mais forte ela fica e mais clara ela fica. Essas mulheres que tinham todo esse poder pessoal, elas tinham um poder pessoal muito grande, uma intuição muito aflorada, os reis normalmente, ou outros homens, vinham para se consultar com essas mulheres. Então elas curavam as pessoas e elas poderiam ver o futuro dessas pessoas. Como que elas viam o futuro? Se eu ler a sua energia hoje, eu consigo prever o seu futuro. Porque o seu futuro está ligado com as ações que você vai ter a partir das informações que você tem hoje. As ações que você vai ter a partir das informações que você tem hoje. Então, se eu ler você hoje, eu consigo prever o que você vai fazer e, consequentemente, eu consigo prever o seu futuro. Essas mulheres tinham nada mais do que uma sensibilidade por toda essa conexão com elas mesmas e com a natureza. Quando começaram a ver todo esse poder nelas, e esses homens começaram a ficar se sentindo ameaçados, eles falavam assim: essa mulher me hipnotizou, ela me jogou um feitiço. E na verdade, nós mulheres temos esse poder mesmo, nós sabemos disso. Nós temos um poder de enfeitiçar um homem no sentido de fazer que a gente quer que ele faça. Quando estamos casadas com nossos maridos, a gente só sugere para ele, assim como o óvulo fala para o espermatozoide: vem por aqui, querido. Porque quando o espermatozoide entra no canal da mulher, como é que ele sabe se ele vai para a direita ou para a esquerda? É o óvulo que solta lá o hormônio e que fala para o espermatozoide: vem por aqui. Mas ele não vai até o espermatozoide. Ele só sugere por aqui. E nós mulheres fazemos isso no nosso dia a dia. Com a nossa sabedoria, nós conseguimos direcionar os nossos homens para onde nós achamos que é melhor para nossa família, para eles e para o bem geral, normalmente. Então, essas mulheres tinham essa capacidade de sedução. E esses homens começaram a se sentir ameaçados. Então, pintaram essas mulheres de bruxa. Por isso que hoje em dia tem aquela coisa de bruxa feia, nariguda, com verruga, aquela cara toda horrorosa. E, na verdade, essas mulheres eram mulheres lindíssimas naquela época. Então, o que foi feito? Abafa essas mulheres todas, queima lá na fogueira. E as mulheres fizeram o quê? Gente, vamos baixar a bola aqui, fica todo mundo quietinha. Porque se a gente se conectar muito com esse poder que a gente tem, eles não vão gostar. Então a gente assumiu um poder muito, uma posição, um posicionamento de muita submissão, para que a gente pudesse sobreviver, inclusive na sociedade. E a sociedade foi, né, crescendo, foi se modernizando. Quando chegou lá na época de Revolução Industrial, que aí os homens iam trabalhar nas fábricas, esses homens começaram a sair de casa e trabalhar em fábricas. Aí vieram as guerras, esses homens foram para as guerras. E aí faltou mão de obra. Quando faltou mão de obra, o pessoal falou o seguinte: traz essas mulheres para trabalhar, que a gente precisa de mão de obra. A gente começou a assumir postos de trabalhos, e o que a gente entendeu? Que beleza, eu consigo trabalhar, dar conta de casa, dar conta do filho, ter o meu dinheiro, eu não preciso mais desses homens para nada. Eu dou conta, eu consigo, eu faço, eu aconteço, e agora é comigo. Nós precisamos assumir esse papel muito forte, muito. A gente precisou se impor e a gente precisou, inclusive, entrar em lutas, né? Para a gente poder fazer esse movimento de: peraí, eu também quero trabalhar, eu também quero ter o meu dinheiro, eu também quero ter liberdade, eu também quero votar, eu também quero ir e vir,
Eu também quero escolher com quem eu vou casar. Eu quero ter todo o direito que um homem tem, afinal de contas, eu sou gente também. Então, se ele pode, eu também posso, porque somos seres humanos. Temos os mesmos direitos. Então, nós fomos para esse lugar de luta e de guerra e de imposição para a gente conseguir sair desse papel de submissão total. Acontece que a gente precisou ir por esse lado para conseguir fazer esse movimento. Só que nós ficamos tanto tempo nesse papel de luta e de guerra e de ir para cima, que a gente se desconectou do nosso feminino. Nós normalmente entendemos que esse nosso lado feminino é fraco e submisso, o que na verdade não é. O nosso lado feminino é extremamente poderoso, maravilhoso, incrível, se nós soubermos usar esse poder a nosso favor. Mas por toda essa história, obviamente, a gente confundiu tudo isso. E aí, o que que acontece? Na natureza, olha que bonitinha essa cena. Vou voltar para cá, já já eu vou para ela. Na natureza, quando tem lá um bando lá, e tem um macho muito forte naquele bando. Quando vem um outro macho, ou esses machos vão brigar muito, eles vão brigar muito, ou até um morrer, o outro reinar, ou o outro vai embora e deixa ele reinar, ou o que que ele faz? Abaixa a cabeça e deixa esse macho reinar. Quando nós mulheres entramos nesse masculino e falamos aqui quem manda sou eu e eu dou conta e eu faço e eu aconteço, entramos nesse papel muito masculinas, casamos com homens que fizeram o quê? Baixar a bola. Porque ou a gente ia brigar até um matar o outro, ou esses homens teriam que ir embora, ou alguém tem que baixar a bola. Normalmente quem começou a baixar a bola foram os homens e deixaram as mulheres tomarem contas. E nós começamos a o quê? A atrair e a nos casar com homens que a gente chama de homens bananas. Os homens tudo banana. Aquele homem que não sai do sofá, aquele homem que não tem atitude, aí a gente fala assim, mas esse homem não faz nada, eu queria que ele tomasse a frente, eu queria que ele resolvesse, mas é tudo eu, tudo eu, tudo eu. Quanto mais a gente fizer, menos eles vão fazer. Porque a gente já fez, a gente já tomou esse papel, a gente já tomou essa frente. E quanto mais a gente estiver nesse masculino, nessa força de ação e de objetividade de fazer e tomar conta e dar conta de tudo, menos eles vão assumir o papel deles. A gente já assumiu por eles. Só que quando a gente fica muito nesse papel e desconecta demais da gente, isso nos adoece, literalmente falando, e muitas vezes emocionalmente falando. Aí vem os problemas do feminino que nós estamos assim vendo a rodo. Infertilidade, endometriose, mulheres que precisam tirar o útero, enfim, falta de lubrificação, falta de hormônios femininos, rigidez, enxaqueca, tudo isso acontecendo com nós mulheres. Perdemos a criatividade, a intuição, a conexão com a gente mesma. A gente está tão ligada no fazer, no fazer, no fazer, não se permite muitas vezes nem descansar, dar 5 minutos, parar para ouvir uma aula pelo simples fato, um prazer de ter uma aula, de repente com conhecimento diferente. Se for uma mulher muito empresária, enfim, aquelas mulheres muito objetivas, normalmente para ouvir aulas que têm qualidades técnicas ali, que vai ensinar alguma coisa que vai, enfim, aprender uma habilidade técnica, né? Mas algo para nosso crescimento pessoal é difícil a gente parar. É lógico que tem muitas mulheres que estão nesse movimento, mas a gente está falando da grande maioria, se a gente for observar. Mas aí, e um dia que, além dessa história toda, eu como pessoa, onde que eu aprendi esse masculino e esse feminino? O primeiro contato que a gente tem, masculino e feminino, é com o nosso pai e com a nossa mãe. Se nós recebemos o feminino da nossa mãe e o masculino do nosso pai, é daqui que vem
o nosso masculino e feminino. Quando a gente cresce dentro da nossa família e vê o seguinte: ah, quem comandava na minha casa era a minha mãe. A minha mãe mandava em tudo. Meu pai só concordava. Ah, é minha mãe que tomava frente. Meu pai nem discutia. Como que era essa visão de masculino e feminino? Se eu, quando criança, vi esse tipo de comportamento, por exemplo, dos meus pais, o que que eu vejo? Eu enxergo o masculino como forte. Então, como que era a minha mãe? A minha mãe era uma mulher guerreira. Minha mãe dava conta de tudo. A minha mãe não descansava, porque meu pai era um banana. Meu pai não fazia nada. Era minha mãe que mandava em tudo. Eu já entendi o que que é ser mulher. Ser mulher é isso. Ser mulher é forte, guerreira, que dá conta de tudo. E o masculino não faz nada. Só trabalha, às vezes bebe e volta para casa. Ou trabalha, volta para cá. Ou então, às vezes o contrário. Esse homem ignorante, esse homem bruto. E aí ainda assim eu vejo dessa forma aqui. Se o masculino foi um masculino bruto, um masculino ignorante, esse masculino também para mim não serve. Quando esse masculino para mim também não serve, a gente fala assim, ó, que é como se dentro de nós tivesse duas forminhas. Eu gosto de comparar dessa forma. Sabe aquelas forminhas de bombom, de plástico, lá, aquelas forminhas de bombom? Então eu falo como se a gente tivesse duas forminhas dentro de nós e que nós precisamos preencher de masculino e preencher de feminino. Quando nós olhamos os nossos pais com essa mãe muito forte, guerreira, determinada e que manda em tudo e dá conta de tudo, que não pode descansar, não pode parar, porque tem que dar conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, blá blá blá. E o marido, e o pai? Ah, meu pai era, sei lá, meu pai não tinha atitude, meu pai era um amor, meu pai era um querido, meu pai era muito amoroso. Amorosidade é energia feminina. Então, muitas vezes, nós trocamos essa polaridade. Nossa mãe ficou no masculino, nosso pai ficou no feminino. Aí, o que que acontece? A gente preenche nossa forminha assim, ó. A gente preenche o nosso feminino com energia masculina. Então, como assim, Aline? Bom, nós entendemos que ser mulher é guerreira, determinada, luta, ir para cima, fazer acontecer. Isso são características masculinas. Mas como a gente precisou desse movimento durante a história, nós entendemos que ser mulher é isso aí. E homem, se você teve um pai omisso e ausente, você vai olhar esse masculino como fraco. Se o seu pai era um amor de criatura, muito amoroso, mas tua mãe é que mandava, você enxerga esse masculino com as energias femininas. Então, ser homem é isso aí. E aí a gente pode entrar aqui numa outro olhar aqui, e falar sobre posicionamento. E aí as filhas dos pais que querem proteger esses pais porque enxergam eles como fracos. Aí a gente vai para um outro lugar, tá? Não vou poder me aprofundar nisso por causa do nosso tempo, tá bom? Mas, ou então, se eu vi esse homem muito ignorante, esse homem bruto, esse homem estúpido, eu também anulo esse masculino. Eu não quero esse masculino para mim não serve. E para ser mulher, então, tem que ser guerreira, tem que ser forte e dar conta, inclusive, de aguentar um homem como esse. Esses exemplos que a gente tem dentro da nossa casa, isso tudo que a gente viveu e que a gente vivenciou e que a gente aprendeu, fizeram programações mentais em nós. Através da programação verbal, então, que eu ouvi, eu vejo exemplos, então eu escuto e vejo exemplos dentro da minha casa, isso se torna uma programação mental dentro da minha cabeça. E aí isso fica fixo aqui. Ser mulher é isso, ser homem é isso, relacionamento é assim, dinheiro é assim que funciona, de acordo com esses exemplos, essas vivências, esse ambiente em que eu fui criada, em que eu cresci. No final das contas, quando nós mulheres falamos que nós somos muito masculinas e que nós temos um masculino muito forte, significa que numa visão de alma e numa visão mais profunda, na verdade, o nosso masculino é fraco, é muito fraco.
Nós não somos muito masculinas, na verdade, nos falta o masculino, porque a nossa forminha aqui está vazia. Quando nós fazemos o movimento, esse movimento aqui, ó, de olhar para esses homens e ver o papel deles, deixar eles fazerem o papel deles, a gente sair dessa guerra com os homens. Eu acredito que aqui no Rotary não é esse tipo de comportamento que acontece, porque eu vejo muito o papel dos homens e o papel das mulheres, e eu acredito que vocês consigam esse equilíbrio. Mas na sociedade, a gente pode ver que muitas vezes o que tem acontecido é essa guerra. Mulheres falando que não precisam de homem para nada. Não preciso de homem para nada. Inclusive que cresceram ouvindo isso. Minha filha não dependa de homem para nada. Nós tiramos o papel desses homens. E olha só, eu vim falar com vocês sobre o feminino e o nosso amigo Luiz vai gostar, que eu estou aqui falando da importância do masculino para nós. Quando nós escolhemos assumir esse masculino e deletar esses homens e tirar eles da jogada, nós enfraquecemos o nosso masculino. Quando nós começamos a olhar para esses homens com outros olhos, dar o papel deles, devolver o papel que é deles, deixar eles tomarem a frente, deixar eles ter a atitude, deixar eles comandarem a casa, eles terem a direção da nossa família, nós podemos voltar para o nosso feminino e fazer o cuidar, o receber e voltar na nossa saúde. Nós podemos andar, lógico que nós podemos andar junto com os nossos maridos e junto com eles decidir a direção da nossa família, é óbvio, e é assim realmente que funciona, né? A submissão, quando fala submissão, eu não quero ser uma mulher submissa. Submissão significa estar sob a mesma missão. Uma mulher submissa ao seu marido significa que ela está na mesma missão do marido dela. Então, o nosso papel é olhar para a nossa história, entender o que que aconteceu com a gente, o que que aconteceu na minha família, como que eu aprendi esse masculino, esse feminino. Olhar para os nossos pais, pais mesmo, pai, e entender que muitas vezes um homem, para se manter submisso ou calado, ou deixar a mulher dele reinar, ou um homem, por exemplo, que uma mulher tomou muita frente, xingava e brigava, e esse homem ficava quieto. Se a gente for pensar num instinto masculino de guerra, de luta e de ir para cima, um homem que ficou muito submisso e quieto, ele precisou ser muito forte para suportar, para manter a família dele unida. E quando a gente para de olhar esses homens como fracos, principalmente os nossos pais, seja ele na ignorância dele, seja ele na ausência dele, seja ele em qual papel que ele foi, entende que ele era um homem e com as dificuldades dele, com as questões dele, e vê a força dele de alma, de pessoa, nós preenchemos esse masculino dentro de nós, que é aceitar essa energia que veio dos nossos pais. E aí, então, a gente pode, então, voltar para o nosso feminino, preencher o nosso feminino. E quando a gente olha para nossa mãe, para a relação que a gente teve com ela, e entende que ela precisou assumir esse papel, que essa foi as circunstâncias dela, mas que hoje a gente pode escolher. Se as nossas mães não puderem escolher, às vezes algumas de nós também não pode escolher. Mas hoje a gente pode. Hoje é permitido divorciar, hoje é permitido não casar, hoje é permitido ter filho ou não. Hoje é permitido escolher profissão. Hoje a gente pode votar, a gente pode andar, pode ter dinheiro, pode tudo. E muitas vezes a gente se mantém nesse papel repetindo o que foi para as nossas mães, porque esse é o nosso exemplo do que é ser mulher. Nós precisamos trocar esses exemplos, essas, esses exemplos mesmo de homem, de mulher, e começar a olhar outros exemplos, admirar outros exemplos. E aqui também faz parte da minha campanha, assim, uma campanha interna, que eu espero cada vez ficar maior, de fazer com que as mulheres voltem para o papel delas de feminino e parem de achar que o homem não tem importância. Porque a falta dos homens na sociedade traz esse monte de homens que não têm objetividade, não têm foco, são homens fracos, são adolescentes sem limite,
Crianças sem limite. Mulheres que acham que os homens não são importantes, não querem construir família. O que que a gente vai fazer, gente? Quando uma mulher fala o seguinte, não preciso de homem nem para ter filho, minha filha, se você quiser ter filho, você vai precisar de um espermatozoide, você vai precisar de um homem. Assim como nós estamos tentando entender qual que é o nosso novo papel na sociedade, os homens também estão tentando entender qual que é o papel deles agora. Se durante muito tempo eles precisavam ir para a guerra, lutar e não sei o quê, e essa ignorância toda que eles viveram durante muitos anos, e está dentro do DNA dele, cientificamente comprovado, ele está agora num papel que a mulher assumiu tudo, e ele está assim, ó. Sabe aquele meme do John Travolta? Vocês já viram? Aquela figurinha que o John Travolta fica assim, sem saber para onde vai? São os homens hoje. A energia masculina nos faz muita falta a ponto de depois desalinhar o nosso feminino. Olha como é uma, são energias que se completam, uma tão importante quanto a outra. E quando uma mulher olha e fala assim, tá bom, Aline, mas o que que eu faço com o meu marido? A princípio, nada. O que você vai fazer a princípio é voltar para o seu feminino. Porque quanto mais você entrar no seu feminino, mais o seu marido entra no masculino. É automático isso. Você quer ver um homem entrar no masculino, virar homem? Porque tem mulher que fala assim: eu queria que meu marido virasse homem. Você desculpa, viu, Luiz? Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Só estou falando o que que a maioria das mulheres falam. Não estou vendo o Luiz aqui. A maioria das mulheres fala assim: eu queria que meu marido virasse homem. Aí eu falo para ela o seguinte: mas sabe o que que você faz? Entra você no seu feminino. Quanto mais você assumir o seu feminino, mais esse homem entra no masculino dele. Você quer ver um homem virar homem? Fala para ele que a mulher dele, o filho dele precisa dele. A hora que você chega para um homem e fala assim, ó, eu preciso de você, marido. Esse homem vai mover céu e terra e vai fazer o que for preciso. Eu adoro dar o exemplo de filme de ação. Sabe filme de ação quando prende o mocinho lá, prende o herói? Aí prende, ele tá preso lá no calabouço, com braço acorrentado, perna acorrentada, todo arrebentado, que já bateram nele de tudo quanto é jeito. Aí entra o vilão e fala assim pra ele: agora você tá perdido, eu peguei sua mulher e seu filho. Esse homem arrebenta as correntes, ele vira uma bomba, ele explode o lugar, ele sai todo arrebentado, mata o vilão e salva a mulher e o filho. Quando um homem entende que a mulher dele precisa dele, ele vira bicho. E sabe o que a gente faz com os nossos maridos? O que mais a gente sabe falar para eles é não precisa. Quer que eu te ajudo? Não, não precisa. Deixa que eu faço. Quer que eu levo? Não, não precisa. Já resolvi. Eu já fiz. Eu já comprei. Ai, não preciso de você. Quanto menos a gente precisa deles, menos eles têm o que fazer. E quanto menos eles fazem, mais a gente reclama. Tá fazendo sentido aí para vocês? Espero que eu não esteja falando nenhuma bobagem aqui. É muito interessante assim falar sobre feminino e lembrar, sabe, do quanto a gente, muitas vezes, a gente se colocou nesse lugar, e por toda a nossa história, e tá tudo certo, não é pra gente se lamentar, nem ficar, foi necessário, isso foi necessário, pra gente ter a liberdade que a gente tem hoje, isso foi necessário, e tudo bem. Mas a gente já pode voltar pro nosso lugar de mulher, a partir de agora. E aí eu quero um homem que me traga flores, mas eu quero um homem que me traga flores. Eu não quero um banana, eu quero um homem do meu lado. Quanto mais eu assumir o meu papel de mulher, mais esse homem virá homem. E também o nosso papel de olhar para a nossa história, olhar para o nosso relacionamento com o pai e com a mãe, o que que a gente aprendeu, quais são as nossas dores, como que a gente enxerga o masculino, como que a gente enxerga o feminino, o que que aconteceu na nossa história, para a gente reagir, agir, pensar e sentir como que a gente faz hoje. E agora eu vou trazer uma parte prática para vocês de como que a gente trabalha feminino no dia a dia. Vocês querem fazer uma pergunta? Eu posso continuar? Como é que tá aí?
Pode continuar, Aline. Seu tempo está Dentro- acabando, só para te Eu ia alertar. perguntar isso. Como é que tá Aham, meu tempo? Então vamos terminar aqui. tá. Ó, a gente consegue ancorar feminino através de plantas, através de chás. Então aqui estão alguns exemplos de plantas que ancoram o feminino. Ah, eu preparei um material em PDF, tá? Vou mandar para vocês, Juliana. E aí você pode encaminhar para elas, tá? Tem a listinha dessas flores aí que a gente pode colocar em casa. Então, são flores que ancoram o feminino, tá? Ou então o chá, por exemplo, chá de hibisco, chá de camomila, enfim, tem alguns exemplos aí, chá de jasmim ou a própria flor, para a gente ancorar esse feminino. E quando a gente faz isso intencionalmente, isso funciona mais ainda. Talvez você já tenha flor na sua casa, mas você não põe essa intenção. Quando você coloca um vaso de orquídea e fala assim, vou colocar esse vaso de orquídea aqui e eu quero ancorar meu feminino aqui. Toda vez que você olhar para sua orquídea, você vai lembrar disso e vai lembrar do seu feminino. Essas são algumas formas práticas da gente ancorar. Óleos essenciais. Não sei se vocês trabalham com óleos essenciais, já usaram, que são maravilhosos. O gerânio é conhecido como óleo essencial da mulher. Fora outros óleos também, eu gosto muito do óleo de laranja, que traz um equilíbrio emocional, traz alegria, traz criatividade. O pink pepper também é um que eu adoro, eu falo que ele traz uma picância feminina, sabe? Uma pitada de picância e de ousadia. É um óleo essencial maravilhoso para a gente usar. A palma rosa, que é um óleo essencial de autocuidado. Então, lembra desse amor próprio, de autocuidado, enfim. É um óleo essencial maravilhoso. O ylang ylang também, que é um óleo essencial afrodisíaco. Então, ele trabalha também toda essa parte de sedução. A sedução é feminina. Essa parte de sedução é nossa. A abundância é feminina. Tudo isso é nosso. Nosso. Também vai ter no PDF, tá? Que eu vou mandar para vocês. E aqui, dicas práticas. Faça sua flor dar flor. Então, compre uma flor para colocar na sua casa e veja ela brotar. Cuide dela até essa flor dar flor. E quando a sua flor der flor, você vai ver o seu feminino aflorando ali e respeitando também o ciclo dessas flores. Deixem o homem te servir. Quando um homem falar para você, quer que eu te sirva? Você vai falar sim, obrigada, por favor. Quando ele falar, quer que eu carregue? Você vai falar sim, por favor. Obrigada. Deixe o homem te servir. O homem foi feito para servir a mulher. Nós não deixamos eles nos servir mais. Um homem que não serve a sua mulher, ele não serve mais. Quanto menos a gente deixa ele servir a gente, menos ele serve. Aí esse homem vai ficando sem o papel dele. Então, deixe esse homem servir vocês. Quer que eu te sirva? Quero. Quer que eu carregue? Quero. Quer que eu abra? Quero. Pega o pote de palmito e fala: olha, abre para mim. Por mais que você consiga, que eu sei que você consegue. Deixa ele abrir. Deixa ele fazer o papel dele. Se permita ser uma mulher sedutora. A sedução é nossa. E aqui eu coloquei uma imagem de uma mulher sedutora e nós não estamos falando de mulher pelada. Mulheres maduras como vocês, eu tenho certeza que vocês sabem o poder da sedução de uma mulher sem precisar mostrar um dedinho. E é assim que a gente consegue o que a gente quiser. Não é só na sedução Anitta da vida lá, que aquilo lá nem é feminino, aquilo lá é puro masculino. Uma mulher que tá pelada e tá pensa que tá numa sedução, que essas moças que saem pelada pra rua, aquilo é masculino, porque aquilo é muito agressivo, não é feminino. Nós podemos ser mulheres sedutoras e ser muito femininas. E não quer dizer que a gente vai sair seduzindo geral, mas o nosso marido, a gente tem o poder de levar ele para onde a gente quiser. Esteja pronta, se organize, se arrume, esteja pronta para os seus compromissos, para o seu dia, para os seus afazeres. Se organize. Pensa no seu dia. Tem coisa mais bonita que uma mulher que está organizada, pronta para os seus compromissos. Quando alguém te abordar, você está pronta
para aquela oportunidade, para aquela situação, enfim. Parem de assumir compromissos demais. A gente não precisa mais disso. A gente já pode falar não. Não posso. Não consigo. Não cabe na minha agenda. Na minha agenda já tem coisas demais. E coloque na agenda de vocês, vocês como prioridade. Na nossa família, que precisa da gente, a nossa família precisa da gente, para que a gente esteja disponível para nossa família, que a gente consiga dar para nossa família o que eles precisam, nós precisamos estar bem. Então, se coloquem como prioridade na agenda de vocês. E é isso. Obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade. Tá aí meu Instagram, para quem quiser depois me seguir, de repente depois a Juliana passa também. E eu vou mandar então o PDF para vocês depois. Fiquei dentro do tempo? Ficou, foi uma Ai, amei. belezinha. Que bom. Aline, muito obrigada. Nossa, que delícia te ouvir. Assim, eu nem vi que o Ah, tempo tinha passado. Se você não tivesse perguntado e olhado, ia passando ah, sem eu perceber, né? Uma fala gostosa, envolvente. Assim, que muito bom, bom a gente descobrir aqui onde está o nosso feminino, né? Isso que faz bom, toda a diferença na nossa vida. Te que agradeço bom. muito em nome do clube, viu? E eu vou deixar a palavra aberta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, a palavra está aberta. Ninguém? Nem o Luiz? Tá, todo mundo pensa aqui, ó. Fica todo mundo, Principalmente o Luiz, ele não vai querer abrir a boca hoje. fica todo mundo aqui pensando, né? Termina, fica todo mundo assim, ó. É, agora vem a reflexão mesmo, né? De tudo que a É, gente ouviu. Isso é normal, né? A gente escuta tudo, depois a gente vem, ó, pensando em tudo que pensando. foi falado. Depois pode passar meu WhatsApp para elas, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, Tá. trocar ideia, conversar, enfim, né? Gostaria de dizer aqui rapidamente que eu tenho a minha imersão Reaprendendo a Ser Leve, está com as inscrições abertas, onde a gente faz esse mergulho, entende nossa história, entende o que aconteceu com a gente e aprende com ferramentas de subconsciente, de física quântica, a mudar as informações do subconsciente. Então a gente consegue ter uma vida mais leve, consegue voltar para o nosso lugar, consegue fazer com que isso seja mais harmônico, preencher a nossa forminha, sabe? De azulzinho e de rosinha, bonitinho, para a gente poder ter voltado dessa força de vida, sabe? Voltar para o nosso lugar. Então, quem quiser depois saber um pouco mais de informação, estou à disposição para falar para vocês. A gente vai começar uma turma nova agora, são 10 encontros. Enfim, depois eu passo certinho para vocês. A Simone é minha aluna do Reaprendendo a Ser Leve. E vamos começar a turma 6 aí. E é muito gostoso, assim, aprender sobre tudo isso, sabe? E como isso vai fazendo sentido. Quanto mais a gente trabalha a gente, entende a nossa história, entende as nossas dores, o que que aconteceu, mais a gente consegue ir preenchendo essas forminhas de forma muito natural e muito tranquila. E voltando para o nosso lugar e voltar a ter força de vida, vontade de viver, brilho no olhar, enfim, tudo isso. Melhora nossos relacionamentos, melhora tudo na vida. É uma consequência, né? Com Ali, certeza. essa palestra poderia homens ou mais homens ouvi-las, né? Para eles também ajudar, né? Puxar assim a mulher, né? Falar assim, olha, você viu a palestra? Ó, tem que ser assim, Volte para o seu lugar. trazendo a mulher mais para o lado aí submisso, que não é submisso, é ser estar na mesma missão. Então, às vezes o homem pode ajudar a mulher a chegar no lugar dela, né? Ouvindo mais essas palestras assim, sei lá. É. Não, com certeza, Margarida. E você sabe que a minha campanha também é para que cada vez mais homens falem sobre isso, né? Para os homens entenderem também qual que é o lugar deles. Porque a gente, assim como a gente se perdeu, eles também se perderam, né? Como a gente estava falando. Eles também não sabem mais qual que é o papel deles. Então, só que o que que acontece? Imagina, a gente pode falar sobre isso, mulheres podem falar sobre isso, porque inclusive a grande maioria é mulher que fala sobre esse tipo de coisa. Mas imagina o seguinte: imagina uma menina de 4, 5 anos vivendo com um monte de homens. E esses homens ensinando a elas a fazer penteado no cabelo, a serem delicadas e a serem cuidadosas. Não dá.
Os homens foram criados junto com as mulheres, porque os homens, quando começaram a sair para trabalhar, porque antigamente o que que acontecia? Esses homens ficavam em casa. E esses homens iam caçar, iam, sei lá, construir as coisas. Os meninos acompanhavam esses pais, esses avós, esses tios, então eles conviviam com os homens. Quando esses homens começaram a ir trabalhar nas fábricas, esses meninos ficaram sem os homens e começaram a ser criados por mulheres. Como que nós, mãe, tia, avó, prima, ia ensinar para esses meninos a serem homens? Não dá. Então, nós temos homens hoje na sociedade que foram criados com mulheres e não entendem o que é esse papel de homem. Por isso que é muito importante cada vez mais termos homens que ensinem homens qual é o papel deles. Porque nós mulheres ensinar um homem, a gente não consegue ensinar um homem a ser homem. A gente consegue ensinar uma mulher a ser mulher. A gente consegue isso, uma menina virar mulher. Mas a gente ensinar um menino a ser homem não dá. Um homem a ser homem não dá, tem que ser com outros homens. Mas eu concordo com você, Margarida, que a gente pode começar a ter esses assuntos para eles despertarem sobre isso e começarem a buscar informações para eles também aprenderem, porque eles também não sabem qual é esse papel deles na sociedade mais. A gente está num mundo que a gente está se reinventando, né? Em relação É. a tudo, até em profissão, enfim, em relação a Inverteu tudo os valores, né? tudo invertido. Nossa Senhora, nem me fala. Dá até um desespero. Nossa Senhora. Ah, e aí a gente vê aquele monte É de coisa, assunto né? para muitas horas. De adolescente que não, de criança que não respeita professor, que não respeita quem é a gente mais velha, que não dá valor à família, e aí, nossa senhora, e virou uma bagunça, né? Mais Foi alguém? ótimo, viu? Muito, Que muito, bom, muito bom, excelente. que bom. Pode Agradeço. falar, Luiz. Olha, eu estou de boca aberta. Que palestra, hein? O que Ah, que é que bom. isso? Eu tenho que falar o quê? Você falou tudo. Você é uma mulher especial, uma boa palestrante, tá? Obrigada. E, sinceramente, realmente, esse homem está faltando. Eu não vou me gabar, não, mas é te falar, eu criei meus 7 irmãos. E mesmo assim, eu aprendi a sobreviver. Eu sou aquele tipo de homem ainda que caça, sabe, do meu papel dentro de casa. Não fica me mandando, não. Você tem que fazer e se virar. Mas tem muitos homens hoje em dia, essa geração, principalmente atual, ela não está preparada para isso, não. A gente tem que ensinar eles a virar homem mesmo. É, Olha, eu tô muito grato por ter assistido uma palestra tão boa que nem a sua. Eu tenho que ficar caladinho mesmo, só ouvindo. E foi um grande prazer ter participado dessa maravilhosa palestra. obrigada, obrigada, Luiz. Obrigada, muito importante ouvir. Principalmente de um homem, né? Que a gente vai falar sobre mulher e o homem elogia assim, a gente fica feliz. Obrigada, obrigada. Que a gente consiga cada vez mais deixar eles ter o papel deles, né? E realmente, Luiz, assim, os homens precisam voltar para esse lugar. E assim, o que eu estudo sobre homens, eu vejo o seguinte: homens precisam de ritual, como tinha antigamente, sabe? De conviver com outros homens, de falar sobre força, sobre determinação, sobre foco, sobre objetividade. A gente perdeu isso, né? Os homens perderam isso, né? E, enfim, é um processo. E eu, assim, eu vejo que vem um movimento forte, assim, pelo que eu tô vendo. E acredito que a gente vai conseguir, se a gente conseguir expandir cada vez mais, por isso que um convite desse, como a Simone me fez, eu fico muito agradecida. Porque a gente consegue atingir mais pessoas e levar essa informação para mais pessoas. O mundo precisa disso. O mundo realmente precisa disso. Mais alguém? Eu só, Nós vamos montar ela aí no Instagram e no WhatsApp. Sim, eu vou colocar no grupo. Acho que a Carmen quer falar. Aline, muito boa suas considerações aí, sua palestra, né? E aí eu fico pensando, não sei se você conhece bem o Rotary, né? Até os anos 80, o Rotary era constituído só de homens, os clubes. Então, o Rotary foi constituído e cresceu no mundo todo através dos homens, né? Até que as mulheres reivindicaram também o direito de serem rotarianas, né? Lá nos anos 80. E teve que entrar na justiça lá nos Estados Unidos. Teve que
teve debates, porque se algum clube admitisse uma mulher, ele era fechado, tinha até uma punição. Uhum. Dali para frente, resumindo muito rapidamente, tem um certo processo, um monte de coisa. Então, agora é o contrário. Agora o Rotary quer mais mulheres, né? Tanto que existe, no nosso distrito, ou mesmo no mundo, 25% de mulheres no Rotary. E o resto, ainda a maior parte são homens mesmo, né? E o nosso clube foi criado a princípio por mulheres, né? De um certo lado, eu até acho que às vezes é bom ter o clube só dos homens lá, do jeito deles, né? Uhum. Como é o Rotary Club lá, aqui em Poços de Caldas, tem um clube que é só com homens, tem um clube misto e tem o nosso clube que iniciou só com mulheres, mas nós abrimos para os homens. Nós estamos com dois, né? Dois homens. Isso. Então, assim, por um outro lado, a gente pode até compreender esses clubes lá em Três Corações, onde mora a presidente Juliana. O Rotary Club é só de homens, então ela é de Três Corações e veio para o nosso clube, né? Online, que é a opção que ela encontrou. E por que a gente também quer ter esse direito de ser rotariano? Porque a gente também quer acessar as ferramentas do Rotary, quer trabalhar para o próximo através das ferramentas do Rotary, que não é nada demais, né? Você vai reunir um grupo, né? Para Uhum. trabalhar para o próximo. Mas tem também o companheirismo, as conversas, né, e tudo mais. Então, o Rô tem muita coisa que não dá para explicar tudo agora. Mas tem essa oportunidade também de que as mulheres têm o seu clubinho, né, no Rotary, para Uhum. também trocar essas informações e os homens com o seu clubinho e em certos momentos a gente se reúne, né? Se une para juntos realizarmos aí projetos e outras coisas e trocarmos, né, nossas energias em outros níveis aí também sociais, culturais, enfim, que Uhum. realmente os homens têm um lado criativo em outras épocas, né? Os grandes compositores eram homens, né? Enfim, Sim. tem o outro lado aí, né, os romanos, as estátuas, né, tem, né, os pintores, enfim. Acho Sim. que realmente está precisando estar um maior equilíbrio, como você falou. Acho que a gente avançou muito na nossa guerreira, né? Guerreira. E eu, como governadora, também tenho avançado muito nisso, mas eu espero tirar umas férias depois para voltar a trabalhar esse lado aí também, né? Porque a gente tem que e a luta também, até equilibrar, digamos, né? Sabe que os jovens no Rotaract, a Yanomita aí que ela fazia parte do Rotaract também. Há um equilíbrio, 50% é composto por mulheres e 50% por homens. No Rotaract, os jovens estão mais equilibrados. Mas nós que somos mais antigos, ainda está esse desequilíbrio de ter só 25, 27% de mulheres participando do Rotary. Só queria colocar essa consideração aqui. Uhum. E mais parabéns, é muito interessante o que você nos informou. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço. E é interessante isso, né? Assim, lógico, tá vendo? Precisamos lutar, né? Precisamos brigar lá nos Estados Unidos para conseguir entrar e tal. Então, a gente precisou muitas vezes desse movimento. Mas o quanto é importante ter o grupo de mulheres e o grupo de homens. E ter o misto. Mas como é bom mulheres se reunir e homens se reunir, é diferente quando tá todos e quando tá só mulheres e quando tá só os homens. Então, esses movimentos, por exemplo, igual a gente fala para mulherada, tem mulher que fala assim, ah, não gosto que ele vai no futebol. Acredito que não é o que acontece aqui. Mas a mulherada que briga com o homem que vai no futebol, que quer encontrar com os amigos dele, elas, ah, não quero que vai. E na verdade, um homem só sabe ser homem com outros homens. Então, como é importante ter esse grupo só de homens e nós termos o grupo só de mulheres também para a gente conversar sobre coisas que é nossa, né? E depois, igual você falou, né, Carmen? Depois juntar, né, essas forças, né, igual você falou, né, essas energias para realmente em prol de algo maior. Eu vejo muito essa importância. Mas olha só, né, a gente está falando de anos 80, né? Nós estamos falando de ontem, né, Carmen? É muito recente. É muito recente. Tudo bem que já é 40 anos, né, gente? 45 anos aqui. Eu nasci nos anos 80, então para mim foi ontem. Eu esqueço quantos anos eu já tenho. Mas não é, a gente está falando da minha geração, né? E se a gente carrega geneticamente, comprovadamente falando, até 7 gerações, os traumas, os sonhos,
todas as dificuldades que eles passaram, enfim, a gente carrega no nosso DNA. Se a gente está falando de 1980, vocês estão falando da nossa geração. Imagina o que a gente carrega vindo antes, né? Como a gente realmente está num momento agora que a gente precisa realmente transcender tudo isso, ver as coisas de outra forma, né? Reaprender onde que estão os nossos lugares nisso tudo. Muito bom, Aline. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vou passar no grupo seu contato, o Instagram para o pessoal seguir. E se a Adriane e a Nomi puder ligar a câmera, eu queria tirar uma foto nossa, se for possível. Não sei se elas conseguem. Vamos sem mesmo. Tá o nominho delas aí. Vamos, Dri, Nomi, liga aí as suas carinhas. Acho que a Adriane está conseguindo. Conseguiu, Adriane. Estamos te vendo, Nada, Adriane. Nós estamos te eu nem vendo, Adriane. nada. E a Não, nós Simone? estamos te Simone vendo. sumiu, né? A Simone estava na van, voltando para Poços. Eu acho que ela caiu a conexão. É, Acho que a Nomi não vai conseguir ligar. Então vamos lá, gente. Vou fazer a foto. Espera aí que eu vou salvar. Só um minutinho. Foto salva. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, as convidadas, Ana Flávia e Mônica. Estejam sempre conosco aqui nas reuniões na quinta-feira. Nos encontramos toda quinta, às 20 horas. As duas são suas convidadas, né, Regina? Não, a minha é a Mônica, a Ana Flávia, não sei. Você está sem som, Ana Flávia? Liga o microfone. Aí, pode falar. Eu fui convidada pela Tânia de Itaúna. Ah, tá. Nós fazemos parte de um grupo chamado Mulheres de Coragem e ela nos convidou e eu achei o tema interessantíssimo. Parabéns, Aline. Foi muito bom ouvi-la e agradeço, né, a vocês por terem permitido, né, que eu pudesse estar aqui hoje. Muito obrigada. Será sempre bem-vinda. A Aline Obrigada. também, se quiser participar conosco nas reuniões de quinta-feira, também está convidada. Agora eu Ok. convido a todos a saudar o Pavilhão Nacional ao toque do sino rotário. Boa noite a todos, boa semana, até quinta. Boa noite, Tchau. obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para todas. Boa noite.